Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. São 11h05. Estávamos dando alguns momentos aqui para as pessoas se conectarem. Tivemos 380 inscrições. Já estamos com mais de 100 participantes no momento. Muito obrigado a todos que se conectaram conosco aqui hoje. Eu sou Rodrigo Lopes, diretor de vendas para a América Latina, das soluções de risco da Refinitiv. A nossa ideia aqui hoje é discutir um pouco sobre os desafios do ponto de vista regulatório e cumprimento. Então falaremos aqui hoje sobre a nova regulamentação de pessoas politicamente expostas no Brasil. E estão conosco aqui hoje 3 profissionais da Refinitiv, dentre os mais de 400 responsáveis pela formação de todos os dados que são distribuídos na plataforma da Refinitiv, o WorldCheck. Então, conosco aqui hoje está a Indira Uchoa, especialista de pesquisa do WorldCheck, a Ruth Helena Alves da Mota, que é a nossa consultora de treinamentos do WorldCheck, e a Renata Galvão, que é uma das nossas gerentes de pesquisa do WorldCheck, para todos aqueles dados que são referentes ao Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês que se conectaram conosco aqui hoje para esse webinar. Espero que aproveitem o conteúdo. Temos bastante informação a ser compartilhada com todos vocês. E eu passo agora a palavra para o membro do meu time, o Gabriel Manfrim, que é o especialista de risco e compliance aqui da Refinitiv. Gabriel, muito obrigado, por favor. Obrigado, Rodrigo. Muito bom dia a todos e gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os inscritos que estão nos ouvindo. Nós preparamos este webinar onde nós abordaremos, como bem comentou o Rodrigo, alguns desafios, soluções, riscos associados com foco em assuntos de suma importância, levando em consideração as recentes mudanças regulatórias locais, além das definições internacionais que visam exatamente aprimorar a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que leva exatamente as instituições a monitorar de forma mais abrangente os aspectos que nós abordaremos no dia de hoje, com foco na inteligência de risco do WorldCheck. Então, para iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas e convidar a se juntar conosco as ilustres palestrantes Indira, Renata e Ruth. Muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos e a gente tem conteúdo bem legal para vocês. E acho que a gente pode começar, né? Até para a gente estar consciente do tempo também e tem bastante informação para compartilhar aí com a audiência. Perfeito, Renata, obrigado. Bom, a gente vai lançar algumas enquetes ao longo do webinar e a primeira delas para introduzir exatamente o primeiro tópico do nosso webinar, exatamente uma enquete para que vocês possam participar. Então, já lançando na tela, em uma escala de 1 a 5, o quão confiante você está com o seu entendimento da definição de pessoas politicamente expostas no Brasil? Peço a gentileza da participação de todos para a gente introduzir o primeiro tema. Mais alguns instantes e a gente já lançará os resultados. Perfeito. Agradeço a participação de todos. Bom, vamos lançar os resultados dessa primeira enquete para introduzir e convidar a Indira Uchoa para o primeiro tópico deste webinar. Indira, é com você. Nossa, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todo mundo e, nossa, super interessante os resultados dessa enquete, né? Esperamos poder ajudar, né, o melhor possível com esse entendimento e onde houver mais perguntas, por favor, façam mais tarde e vamos ajudar onde podemos, né? Bom, como eu falei antes, eu sou a Indira,
Eu saí do Brasil, né, quando eu tinha 12 anos, eu mudei para os Estados Unidos, morei na República Dominicana por 2 anos e finalmente vim para a África do Sul, né, 16 anos atrás. Eu morei morei um tempo aqui, já faz bastante. Então, eu entrei na área de risco e compliance há 12 anos atrás e hoje eu sou especialista de conteúdo da equipe que cobre o Brasil, né, a World Check. E bom, o assunto de hoje então é PEPs, né? Quem é considerado uma pessoa politicamente exposta, e vamos estar conversando a respeito das definições, como abordamos esse assunto, levando em conta, né, as várias diferenças entre os reguladores sobre quem deve ser considerado PEP e as melhores práticas a respeito. Bom, o que é incluído nos nossos dados, né? E temos várias áreas de inclusão, 5 áreas principais, mas eu vou estar falando a respeito dos PEPs. A nossa cobertura tem as pessoas politicamente expostas aos padrões da GAFI, né, do Wolfsberg, inclui os PEPs primários, os familiares e os colaboradores desses PEPs, né? Existe também uma grande flexibilidade para cobrir os PEPs que são domésticos, né? Nesse caso, que tem definições domésticas, tipo Brasil ou o que seja, né? Também cobrimos estatais e seus diretores, e toda essa informação, ela é bem categorizada para ajudar o cliente ou a pessoa que quiser revisar essa informação, ter acesso a essa informação rapidamente, né? E eu quero começar dizendo que o World Check não é uma lista suja. É importante lembrar isso, porque a inclusão no World Check não significa que o cliente não pode entrar em negócio com terceiros, né? A nossa base é composta por pessoas politicamente expostas, estatais, autarquias, o que seja, e indivíduos de entidades, né, de alto risco. E ser uma pessoa politicamente exposta não necessariamente quer dizer que, claro, vai cometer um crime ou que não vão cometer um crime ou o que seja, né? Mas vamos começar, então, como nós vemos essa informação, né? Sendo que não há uma definição universal de quem é considerado um PEP, né? Então, como padrão global, o World Check tem uma definição de PEP bem operacional, analítica, com base na orientação da GAFI, do grupo Wolfsberg, mas também flexibiliza essa informação para cobrir as definições locais, né, onde essas existem. E monitoramos toda essa legislação para ter certeza que não estamos faltando com nada, né? Então, temos, como falei antes, temos uma cobertura de PEPs primários, familiares, colaboradores, e temos equipes dedicadas à cobertura de PEPs em cada país ou time regional. E esses perfis dessas pessoas são subcategorizados a nível de influência, e nós vamos chegar a conversar a respeito disso um pouco mais tarde. A nossa base contém mais de 2 milhões de pessoas politicamente expostas, e sendo que PEPs compreendem 43% dos dados do World Check, né? Então, vamos entrar numa parte que é importante da nossa definição, que é a definição da GAFI, que diz que PEPs estrangeiros são indivíduos que ocupam ou já ocuparam funções públicas proeminentes em país estrangeiro, na definição estrangeira, ou doméstico, né, se a definição for doméstica, né? Pessoas que ocupam ou que já ocuparam funções proeminentes em organização internacional e que são de alta gerência, por exemplo, diretores, também são considerados pessoas politicamente expostas, né? E às vezes, aqui é importante mencionar, né, que o GAFI, né, as definições, não pretendem incluir pessoas de posições médias ou inferiores nas categorias mencionadas anteriormente,
né? Já tivemos várias perguntas ao longo do tempo em que as pessoas perguntam, por que essa pessoa não é incluída, né? A posição é alta, parece ser grande o suficiente. Bom, o nível de investigação acionado para cada cliente é claramente uma decisão que deve ser tomada pela pessoa fazendo a investigação, né? Mas é importante ter em mente o custo do compliance, né? A Renata, que vocês vão conhecer agora, sempre fala da preocupação dos clientes com respeito ao custo e o peso, né, do compliance. Esse peso é algo que não podemos escapar, mas que pode sim ser menorizado. A imposição do risco, que deve ser mitigado com respeito aos PEPs. Se também for utilizado para screening de pessoas, né, o screening das pessoas que não são consideradas PEPs, aumenta esse custo do compliance e põe em risco a abordagem que deve ser baseada em risco, né, que é as posições mais baixas, né? Então, deve ser então, ter em mente que não devemos incluir pessoas de posições muito baixas para ajudar nessa área, né? Inferir risco numa área não considerada como risco aumenta o seu custo de monitoramento pessoal e até pode ter repercussões legais, né? Assim, por exemplo, atendemos os regulamentos da LGDP, que diz que um dos princípios a serem observados para o tratamento de dados pessoais é a necessidade, né? Então, nesse caso, a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Né? Não excessivo sendo uma grande palavra. Oi. Indira, aqui é o Rodrigo. Só um minuto, por favor. Eu estou recebendo alguns Q&As que o pessoal não está conseguindo enxergar a tela. Você está colocando a transição dos slides e colocando publicar para as pessoas que estão assistindo? Só para a gente dar sequência aqui. Coloquei. Dá para ver agora? Eu enviei a audiência. Qual slide você está? Pessoas politicamente expostas, PEPs, a definição do GAFI. O número do slide, por favor. 14. Tá. Se no chat do Q&A o pessoal que está atendendo puder, por gentileza, confirmar que está enxergando. Então tá, alguém tá falando que tá o 14, eu posso então continuar? Sim, o pessoal confirmou que consegue ver ali. Então tá. Obrigado, Indira. De nada. Não tem problema, é melhor que todas as pessoas possam ver e ter tudo, né? Então é importante. Tá, então eu vou deixar com você, desculpa pessoal, probleminha técnico, eu vou deixar então, Indira, a partir de agora você vai fazendo a transição dos slides aqui, pra gente não ter nenhum problema de desencontro. Obrigado. Tá legal, eu acho melhor também. Tá bom, então muito obrigada. Então, eu estava falando a respeito das regulações, né, que são requeridas pelo LGDP, né, que é a Lei Geral de Proteção, que diz que um dos princípios, né, que devem ser observados é a necessidade da informação, e isso também cai com o GDPR, né, que é a proteção a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Né? E as informações que nós mantemos não podem ser excessivas. Né? Então, a informação que é retida pela base é a informação que deve ser necessária, né, para o nosso propósito, né, nesse caso, o combate financeiro, ao crime financeiro. E isso não se refere somente à ocupação das pessoas, por exemplo, nós também temos dados identificadores, e levando em conta, né, que 91% dos registros de PEPs brasileiros no World Check, por exemplo, possuem CPFs, também outros identificadores, então a nossa informação é altamente regularizada, né, tem alta segurança e conforma com o LGDP. Assim, né, essa lei, em uma certa maneira, até nos ajuda a manter esse custo, o peso de compliance limitado, e nos ajuda em
concentrar na informação que realmente é importante, né? Eu mudei de tela, se não verem, por favor, me digam. E aqui é onde vou estar falando a respeito das pessoas politicamente expostas e as definições que são usadas também em outras áreas, né? Por exemplo, temos as definições que são usadas pelo Grupo Wolfsberg, o Banco Mundial, a Diretiva de Lavagem de Dinheiro da União Europeia e definições de vários países, né? E, finalmente, entramos na Circular 3978, que é a definição brasileira a respeito de PEPs. Né? Claro, existem várias outras partes, mas vamos estar falando especificamente sobre essa área de PEPs. E olha, até que não é muita coisa que mudou, mas existem algumas áreas que devemos sim estar falando a respeito, né? Então, vamos começar pela mudança de maior interesse para o assunto, né? Que são os prefeitos, vereadores, secretários municipais, especialmente esses secretários municipais e presidentes de entidades de administração pública indireta municipal, que agora devem ser tomados em conta e incluídos. Bom, os prefeitos e os vereadores já estão incluídos na base, mas existem, entretanto, alguns desafios na obtenção de informação a nível municipal para os secretários municipais e presidentes ou equivalentes dessas posições. Não existe uma fonte aberta online que contenha essa lista e o CGU também não tem essa informação de momento, mas eu sei que eles estão buscando, né? Não é um conteúdo fácil de encontrar nem para o governo. Então, já estamos trabalhando nisso e já completamos a inclusão de secretários municipais das capitais, por exemplo. Um dos desafios que estamos lidando agora se refere aos sites de vários municípios que não estão publicando a informação por estarem cumprindo com as leis eleitorais, né? Então, vários canais oficiais não estão correntemente disponíveis. E a pesquisa se torna um pouco árdua, mas agora, vai demorar um pouquinho, mas estamos trabalhando nisso. Né? Uma outra área que eu vejo uma certa complexidade e clientes veem uma certa complexidade também é no que se refere ao grupo direção e assessoramento superior das nível 6 ou equivalente. Afinal, quais são essas equivalências, né? E essas equivalências foram mencionadas na portaria 121 de março de 2019 e são as seguintes, né, que são as pessoas politicamente expostas, que geralmente tem um código DAS6 ou acima, né? Então, a natureza especial, o DAS6, né? Não é muito complexo, mas uma diferença que traz um certo nível de dificuldade, entretanto, se refere aos códigos, por exemplo, CD1 e CD2, né? Onde dois tipos de entidades públicas possuem esses códigos, né? Que são os cargos em comissão das agências reguladoras, né? Que vocês conseguem ver ali no quadradinho, é CD1 e CD2, no meio, em cima. E logo abaixo tem os cargos em comissão e funções comissionadas das instituições federais de ensino. Né? Então, as instituições de ensino também têm códigos CD1 e CD2, mas CD2 só é considerada pessoa política exposta para as agências reguladoras. Né? Para trazer um contexto para essa complexidade que eu estava falando agora, por exemplo, alguns meses atrás, notamos que o CGU removeu uma média de 2.000 posições da lista de PEPs e depois de uma investigação feita por nós, notamos que uma grande maioria dessas moções eram pessoas com código CD2 em instituições federais, com grande proporção sendo os pró-reitores e posições equivalentes nas universidades, né, e outras posições federais de ensino. Um outro ponto de complexidade é que os estados também possuem códigos para servidores a níveis estaduais, né? E cada estado
tem o seu próprio código e não há uma unificação geral dessa informação. Então, até nós, como analistas, devemos ter uma certa atenção, cuidando, tendo certeza que estamos usando a informação correta para discernir se a pessoa realmente é um PEP ou não. Né? Por exemplo, um exemplo recente, um dos analistas perguntou, bom, achei uma posição, né, que é CJ3 e parecia ser estadual, era a nível estadual, era o mesmo tipo de posição, por exemplo, um diretor judiciário, né? Mas estava a nível estadual e não a nível federal. Então, se você vê aquela posição de diretor jurídico, assim, de uma corte, com esse código, né? A pessoa pode pensar, automaticamente é um PEP. Mas se não for a nível federal, então não é considerado isso. Então, não incluímos, né? Porque não era. Depois de mais investigações, vimos que não era isso. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam, Indira, a pessoa deve ser incluída, mas se não tiver aqui, não vale a pena, né? Aquele custo que nós falamos a respeito antes, né? A verdade é que muitas posições parecem ser altas, mas não chegam à equivalência do DAS nível 6 ou dessa natureza especial. Especialmente quando se refere a diretores de entidades federais, né? E algumas posições no judiciário. E o outro lado da moeda é pessoas que parecem ter posições muito altas, mas não chegam a esse nível. Então, nós temos bastante cuidado com essa área. Eu sei que às vezes essa área é um pouco complexa, então se houver mais perguntas a respeito disso, por favor, perguntem depois. Né? Então, para entrar numa área mais prática, né, dessa informação e como dividimos tudo isso, nós subcategorizamos as informações de PEPs em algumas áreas, né, que são as organizações internacionais, tipo a ONU, que é o PEP-IO, as organizações regionais, tipo a Mercosul, que é PEP-RO, o governo nacional, PEPN, subnacional, o governo local, PEP-L, e o não governamental, que é o PEP-NG, por exemplo, partidos políticos. Né? E incluídos nessa subcategorização estão os familiares e os estreitos colaboradores, que eu vou explicar um pouquinho mais a respeito agora, né? Que são as pessoas politicamente expostas, como definida pelo GAFI, sendo também os colaboradores, né, as pessoas que colaboram estreitamente com o PEP ou familiares, que sejam socialmente ou profissionalmente envolvidos, né, com essa pessoa. Então, dividimos assim, né, vamos dizer que uma pessoa é um colaborador de um PEP nacional, essa pessoa vai ter uma subcategorização de PEP-NA, né, um associado de uma pessoa com uma esfera de influência nacional. Né? E vamos dizer que aqui temos um R na frente de uma posição chamada PEP-L, quer dizer que é um familiar, né? Que R é para familiares, relatives, é um familiar de uma pessoa local. Né? Para entender como essa informação existe na base de dados, aqui é um slide de como e a quantia, né, dessas informações. Então, no Brasil, nós temos mais que 231 mil pessoas que são incluídas como PEPs, né, no World Check, sendo que 44% dessas pessoas são PEPs municipais e 29% sendo familiares dessas pessoas. Né? E somente 6% sendo os PEPs federais. Agora, isso é bem diferente, né, de outras bases de outros países do mundo, onde o número de pessoas a nível municipal é bem grande. Né? E imagino como vai ser como for crescendo, né? A base de dados, sendo que vamos ter mais ainda com secretários municipais. Né? E outra área de inclusão nos nossos dados são as empresas estatais, que também são incluídas
na nossa base, e temos divididas e subcategorizadas entre SOEs, né, que são empresas que têm 50% da participação direta ou indireta do governo. Ou se a participação do governo for entre 10% e 50%, essas empresas também são consideradas SAIs, né, CSE. Um destaque aqui é que geralmente para os SAIs nós não incluímos os diretores e os presidentes, posições que estão relacionadas a essas empresas, né? Mas porque a definição brasileira de PEP os inclui, nós também incluímos, né? E essa informação é subcategorizada de acordo com os critérios de inclusão no World Check, né? Outra área de destaque nisso é que o crescimento da nossa cobertura de estatais tem aumentado bastante também, né? 10 vezes nos últimos 10 anos. Então, é uma área de crescimento e que merece uma certa atenção, né? Aqui, nós temos a informação de como nós retemos essa informação, né? Porque não existe, na verdade, uma definição mundial que diz que a pessoa é PEP ou não é, ou quanto tempo deve ser retido, né? Vários países têm suas coisas diferentes. Então, geralmente, se a posição, né, sendo uma posição brasileira ou não, se essa posição cai na definição do GAFI, né, nós mantemos essa posição, essa pessoa, por 10 anos a partir da saída do cargo de PEP. Mas, se a pessoa, né, os seus familiares e colaboradores só caírem na definição brasileira, então mantemos a informação somente por 5 anos, a partir da saída do cargo do PEP. Né? E isso, de novo, é combinando os requerimentos dos reguladores mundiais e os domésticos, né? Aqui também temos como estamos retendo essa informação, como estamos mudando essa informação para ser mais fácil de encontrar, né? A triagem mais fácil, ajudar o cliente a encontrar a informação necessária a tempo necessário, e como mudamos essa estrutura para obter o role, né, o nível do role, a posição, se a posição é corrente ou antiga, né? Quando a pessoa entrou na posição e saiu, e a informação geral da pessoa, né? Os detalhes, que é um texto livre, né? E essa mesma informação está sendo exibida no download, né? Porque você tem o view da tela, você também pode fazer um download, e parece ser assim, né? Dividido, e ajuda também nesse screening, né? Só para dar um exemplo rapidinho de como essa informação é mostrada na base, temos aqui, por exemplo, um prefeito, né? Onde o category é political individual, e isso é porque ele foi eleito, né? A posição é nível municipal, o que ele faz, e temos tudo isso, né? Por exemplo, a mesma coisa com os secretários de governo e diretores de entidades, e tudo isso é padronizado para ajudar, né? Então, essa informação está chegando logo. E para mostrar como estamos indo no futuro, né? Essa filtragem está sendo aumentada ainda mais, né? Essa informação sendo mais ainda granularizada, para incluir, por exemplo, os associados, as entidades associadas aos PEPs. Então, por exemplo, se uma entidade jurídica ela for associada a um PEP a nível nacional, nós vamos ter aqui, por exemplo, PEP-N, AE, né? Ou então, se as entidades que também são consideradas estatais ou participação suficiente do governo, as SOEs, também vão ser divididas melhormente, né, entre nível estadual, federal e municipal, né? E estamos também trabalhando no World Check 2, onde essa granularização vai
passar dos PEPs e passar para as outras áreas da informação, né? Por exemplo, o risco. Bom, gente, obrigada pelo seu tempo, né? Qualquer pergunta, por favor, faça aqui e eu posso ajudar da maneira que posso. Ruth, para você. Bom, antes de passar para a Ruth... Desculpa, o Gabriel, né? O Gabriel, para fazer o enquete. Não, sem problemas. Antes de passar para a Ruth, obrigado pelos esclarecimentos. Eu até gostaria de enfatizar um ponto super importante em relação a um dos nossos pilares da inteligência do WorldCheck, que são as pessoas politicamente expostas, que é exatamente em relação a esse trabalho realizado, a todos os critérios de inclusão para colocar uma pessoa politicamente exposta na base, comentados por você, que são alinhados a cada legislação de cada jurisdição. Então, que exatamente valida o valor e o trabalho que nós temos pela qualidade e inclusão desses dados na base. Então, em pró a esse pilar específico, e até antes de passar a palavra para a Ruth, que vai comentar exatamente um pouco dos nossos outros pilares da inteligência do WorldCheck, eu gostaria de colocar a nossa segunda enquete para a interação dos participantes, que é: a triagem de PEPs é suficiente para um sistema de compliance? Então, dá mais um tempinho para vocês responderem rapidamente. Enquanto isso, aproveitar para introduzir a Ruth Helena Alves da Mota, que vai comentar exatamente a questão dos riscos associados, crime financeiro, financiamento ao terrorismo e sanções específicas que vão em prol dos nossos outros pilares da inteligência do WorldCheck, como listas restritivas de sanções, mídias negativas, entre outros assuntos. Então, agradeço a participação de todos, já vou colocar o resultado na tela. E passo a palavra para você, Ruth. Obrigada, Gabriel. Deixa eu perguntar para vocês primeiro, antes de começar, se vocês estão vendo o que eu estou mostrando na tela agora. Estão me escutando? Te escutamos bem, Ruth. Tá certo. Então, deixa eu só colocar o slide aqui. Então, bom dia, pessoal. Obrigada por essa oportunidade. Meu nome é Ruth, eu sou consultora de treinamento do WorldCheck. Eu treino os analistas de pesquisa da nossa empresa, da nossa plataforma. E hoje a gente vai estar falando sobre riscos associados, que são crime financeiro, financiamento de terrorismo e sanções. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a enquete. Então, o PEP Screening é suficiente? Apenas revisar, monitorar e fazer a triagem de PEPs? Bom, a resposta para essa pergunta é não. Não é suficiente, porque como nós estamos vendo nesse slide, 56% dos dados do WorldCheck não são PEPs, não estão relacionados a PEPs, apenas 44% são PEPs. Então, se você é cliente, né? Você é um banco ou uma pessoa obrigada e você está apenas olhando para PEPs, você vai estar perdendo muito do risco que é existente, né? Então, por que a gente fala sobre PEP Screening não ser suficiente também? 99,2% do nosso conteúdo também não são sanções. Então, além do PEP Screening não ser suficiente, monitoramento de sanções apenas em conjunção com monitoramento de PEPs também não é suficiente. A maioria da nossa base de dados é formada por monitoramento de mídia adversa, sites regulatórios, entre outros. Então, só falando um pouco do desempenho e conteúdo da base de dados do WorldCheck, nós temos 4,8 milhões ou mais de números de perfis ou registros ativos na base de dados atualmente. Desses registros, mensalmente a gente revisa 53 mil ou mais perfis
E nós adicionamos, e desses perfis que são adicionados, nós também temos que revisar esses perfis que já estão existentes na base de dados. Então, a média de perfis revisados mensalmente é 130 mil ou mais. Desses perfis revisados, alguns 75 mil vão resultar em atualizações. Então, se a gente fez a pesquisa e achou um apontamento, um relato de alguma mídia adversa, nós vamos estar fazendo um update, a atualização desse perfil. E desses perfis revisados que não resultam em atualizações, a média de 45 mil. E, finalmente, quando esses perfis não se encaixam mais dentro do nosso critério de inclusão do WorldCheck, nós desativamos esses perfis e a média é de 18 mil. Então, é um trabalho bem árduo e ativo de manter essa base de dados atualizada. Ok. Deixa eu passar para o próximo slide. Ok, então, uma visão geral do nosso conteúdo. O que a gente inclui na base de dados do WorldCheck? A gente tem 5 áreas principais. A Indira falou sobre os PEPs, mas nós também temos sanções, ação policial, ação regulatória e mídia adversa. Dentro de sanções, a gente vai estar explicando mais sobre sanções mais tarde. Então, deixa eu falar um pouco sobre a ação policial. Então, dentro de ação policial, que é o Law Enforcement, a gente vai estar cobrindo entidades e indivíduos que são procurados, investigados ou presos por um órgão de execução policial. Exemplo disso é o FBI, a Interpol, entre outros. E esses sites monitorados de ação policial, eles recebem uma keyword. Também vou estar explicando um pouco sobre keywords. A ação regulatória é para indivíduos e entidades contra os quais foram tomadas ações administrativas ou regulatórias por um órgão oficial. E esse tipo de risco que a gente inclui tem que ser de crimes relevantes para o WorldCheck e delitos associados, e esses sites também recebem uma keyword. Quando a gente fala de crimes relevantes para o WorldCheck, a gente está falando de crimes que estão alinhados com as recomendações do GAFI. Para a mídia adversa, a gente vê que a gente vai estar cobrindo dentro da base de dados indivíduos ou entidades que estão sendo reportados como estando sendo inquiridos, investigados, denunciados, procurados ou acusados por um crime relevante para o WorldCheck por um órgão policial ou regulatório. Então, essas são as nossas principais áreas de cobertura da base de dados. Cobertura de mídia adversa. Nós temos mais de 1 milhão de registros de mídia adversa, e a cobertura de mídia adversa, ela representa 32% dos dados do WorldCheck. Nós vamos ver que tem vários tipos de crimes, de riscos aí nessa lista. E esses crimes são relevantes para o WorldCheck. Nós fazemos apontamentos desses crimes dentro dos nossos perfis, da nossa base de dados. Exemplos como crime cibernético, fraude, desvio de dinheiro público, entre outros crimes. Então, são vários tipos de risco que são incluídos na base de dados. Então, só para frisar aqui, enfatizar que nem todos os crimes existentes no mundo serão cobertos na base de dados do WorldCheck, apenas os crimes que estão relacionados, os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, entre outros crimes associados que são relevantes para nós e para os nossos clientes. Vocês estão vendo essa tela de convergência de crimes? Ok, obrigada. Então, a convergência de crimes, o que isso significa, né? Bom, eu sempre falo que o crime financeiro e o crime organizado no Brasil, eles andam lado a lado de mão dadas. É muito raro de encontrar uma pessoa, um caso de um esquema financeiro complexo que foi efetuado apenas por um indivíduo que agiu sozinho, né? Esse indivíduo, geralmente, ele tem vários colaboradores, pessoas associadas a ele ou ela, que vão estar se organizando para poder cometer os crimes. E
Crime organizado no Brasil tem vários níveis hierárquicos, né? A gente sabe, por exemplo, de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho. Essas organizações criminosas, eles têm uma hierarquia, mas não fica apenas exclusivo ao crime de tráfico de drogas. Você pode também pensar no crime financeiro, como várias operações que nós tivemos, né, da polícia e do Ministério Público, que são pessoas que se organizam de uma forma super organizada e hierárquica, cada um tem o seu papel dentro da Alcrim, e eles operam juntos. Então, os crimes, eles tendem a andar de mãos dadas. Um exemplo, né, de convergência de crimes é na violação de direitos humanos e dos crimes ambientais. Então, por exemplo, você vai ver que não é difícil de ver uma empresa que está sendo listada na lista suja do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, como sendo associada ao trabalho escravo, né? E também aparecer na lista do IBAMA, como uma empresa que está... Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, uma madeireira que está envolvida em extração ilegal de madeira, etc. Então, você vai ver que essa mesma empresa ou entidade pode aparecer, ou pessoa, pode aparecer em várias listas, em diferentes crimes, e esses crimes andam juntos, porque a mesma empresa que contratou, né, que está empregando um trabalhador em trabalho escravo, também pode estar envolvida em tráfico humano, também pode estar envolvida em crimes ambientais. Então, vamos falar agora sobre o terrorismo. O terrorismo no Brasil não parece ser uma ameaça tão grande, porque os casos que temos de terrorismo que são relatados no Brasil são poucos. Em 2016, a Lei do Terrorismo foi criada, e a Lei 13.260, e foi, né, estabelecido o que é considerado terrorismo no Brasil. Antes disso, nós não tínhamos uma definição mais clara, mais firme do terrorismo. E isso veio como resultado de muita pressão dos reguladores globais, né, para o Brasil apresentar essa definição e criminalizar o terrorismo. Então, o crime de terrorismo pode não ser tão iminente no Brasil. No entanto, o crime de financiamento de terrorismo é uma realidade, né, que pode sim ser um risco muito alto para o Brasil e para as pessoas obrigadas de terem que monitorar esse tipo de risco, porque é possível, né? Nós temos conexões de organizações terroristas como as Farc, Hezbollah, que têm certos focos de ligação com o Brasil. Então, o financiamento de terrorismo é um risco muito grande que temos que estar monitorando e fazendo toda a abordagem baseada em risco, né? O mapeamento do risco nesse sentido. Então, o WorldCheck, ele inclui esse tipo de crime na nossa base de dados. Como nós estamos vendo aqui, a maioria dos países tem muito mais crimes de terrorismo, né, registros de crimes de terrorismo na base do WorldCheck do que o Brasil. O Brasil tem pouquíssimos, porém, é uma área muito importante para estar monitorando. Então, quando a gente fala de terrorismo, o WorldCheck, ele tem 3 tipos de perfis incluídos na nossa base de dados para crimes de terrorismo e crimes associados ao terrorismo. Então, esses perfis vão receber categorias. E nós temos a categoria Non-Conviction Terror, que são para todas as pessoas que foram presas ou denunciadas por serem suspeitas de terem envolvimento no terrorismo ou atividades relacionadas ao terrorismo, mas ainda não foram condenadas. A mesma coisa para pessoas ou entidades que foram listadas em sanções internacionais e nacionais, né, ou alertas ou listas de procurados, como a OFAC, UN, Interpol, como conectadas ao terrorismo, mas ainda não foram condenadas. E nós temos, finalmente, a categoria Crime Terror, que são para pessoas que foram condenadas por crimes relacionados ao terrorismo e atividades relacionadas ao terrorismo. Então, a gente vê aqui que
Nós temos uma parcela bem pequena, que são de perfis criados na base de dados, baseada nas sanções de terrorismo. Então, lista de sanções de terroristas que nós incluímos na base de dados. O resto todo, em azul escuro, são perfis relacionados ao terrorismo que foram criados através da pesquisa do WorldCheck por monitoramento de mídia adversa, entre outros. Então, trabalho de pesquisa é essencial. Somente se firmar e se apoiar em uma lista de sanções não é suficiente. Ok, nós temos umas listas oficiais que nós vamos estar falando agora. E nós temos aqui diferentes tipos de listas que nós incluímos na base de dados. Então, por exemplo, nós estávamos falando antes de keywords, né? Keywords são como códigos, como uma hashtag, né? Que vai estar agregando todos os dados relacionados a um certo tipo de lista, seja ela uma sanção, ação regulatória, ação policial ou outros órgãos, em um só set, né? Set de dados. Então, você vai ver que nós temos essas quatro principais áreas que recebem keywords. Elas ajudam a filtrar os dados para garantir que os apontamentos que os nossos clientes estão recebendo são de qualidade. Aproximadamente 25% dos nossos perfis no WorldCheck, eles contêm uma ou mais keywords. Alguns perfis contêm várias keywords em um só perfil. Isso significa, gente, que 75% da base de dados do WorldCheck contém informações obtidas exclusivamente através da pesquisa do WorldCheck. Isso quer dizer que se você está tentando fazer o seu due diligence, né, e o seu compliance, olhando apenas para os 25% que estão sendo listados, né, nessas listas, você não está vendo o resto do risco. Então, com essas keywords, temos alguns exemplos aqui. Sanções, nós temos as sanções das Nações Unidas, da União Europeia, a OFAC, entre outros. Ação regulatória, aqui nós temos alguns exemplos exclusivos do Brasil, que é a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, o CAD, o SEIS e o IBAMA, entre outros. Então, essas ações regulatórias, esses órgãos, eles recebem uma keyword, a gente monitora as listas que eles liberam e incluímos essas pessoas e entidades na nossa base de dados com esse keyword. E então, a ação policial, a gente tem um exemplo aqui nacional, que é os procurados do Rio de Janeiro. Temos uma keyword para esse site. E também temos alguns exemplos aqui, que são do Prosecutor General, Ministério Público Mexicano. Também temos a Polícia Nacional da Colômbia e a Interpol, que é uma das mais conhecidas, né, no mundo. Outros órgãos são órgãos que geralmente são não governamentais e eles liberam listas de pessoas ou entidades que estão, né, sendo listadas por algum tipo de risco relevante para aquele órgão. Então, nós vamos além de listas oficiais, né? Para nós, é super importante da gente continuar fazendo uma pesquisa, de não ficar apenas fixado em listas oficiais. Nós temos a inteligência humana, a inteligência do WorldCheck, que vai descobrir, rastrear esse tipo de risco. Então, nós fazemos um alerta antecipado, né? O rastreamento precoce do risco. E o risco, quando eu falo de risco, a gente está falando de risco antes de haver uma condenação e risco depois de uma condenação. Então, se uma pessoa está sendo reportada como sendo investigada, essa pessoa vai ser incluída na base de dados se estiver sendo investigada por um crime que seja relevante para o WorldCheck, de acordo com os padrões do GAFI. E esse risco também criminal e civil. Então, no caso do Brasil, a gente sabe que temos a improbidade administrativa, que parece que é uma praga, né, que afeta principalmente as pessoas no poder público.
e é um risco super importante, principalmente para os nossos clientes brasileiros, que nós monitoramos também. Ok. Vamos falar de sanções. Ok. Então, sanções são a nossa maior prioridade, né, para o WorldCheck. A nossa cobertura de sanções já recebe uma atenção dedicada. O WorldCheck inclui todas as listas de sanções existentes, são mais de 280 listas. A nossa cobertura é de 100% e isso é verificado anualmente pela auditoria, né, de ISAI 3000, das principais listas de sanções. Então, as listas de sanções são monitoradas durante todo o ano, 24 horas, 7 dias por semana. Nunca paramos de monitorar, nós temos uma equipe especialmente dedicada à cobertura de todas as listas de sanções e também um controle de qualidade exclusivo para esses perfis de sanções. Quando nós falamos em sanções aqui, nós estamos falando de sanções implícitas e explícitas. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso agora, para finalizar, antes de eu passar a palavra para a Renata. Esses perfis recebem uma keyword também, e uma coisa importante da nossa base de dados é que os nossos perfis eles são unificados, e isso reduz, né, a desordem, né, quando os nossos clientes estão fazendo a triagem deles, os screening deles. Então, proporciona um screening mais eficiente. E vale ressaltar que sanções representam apenas 0,7% de todos os nossos dados. Então, novamente, é importante enfatizar aqui a triagem em sanções apenas não é suficiente para compliance. Então, falando de unificação de perfis, cada perfil do WorldCheck representa um único indivíduo ou pessoa jurídica e entidade. Então, por exemplo, o senhor X ele pode estar listado em 49 listas de sanções diferentes, mas ele vai ter somente um perfil no WorldCheck. Então, é super importante isso para os nossos clientes, porque isso reduz consideravelmente, né, os esforços de mediação, né, e simplifica também a verificação desses perfis. Então, vamos falar um pouco sobre cobertura de sanções implícitas. Sanções implícitas, elas se aplicam quando uma ordem ou listagem ou regulamento se estende a pessoas ou entidades que não foram nominalmente sancionadas. No entanto, essas ordens, essas sanções se estendem às pessoas relacionadas a essas entidades e pessoas que foram nominalmente sancionadas, que aparecem o nome na lista de sanções. Então, um exemplo clássico disso é a regra dos 50% da OFAC, mas a mesma se aplica a outras sanções, como a União Europeia, a ONU e sanções da Rússia. Então, o WorldCheck, como eu expliquei, tem uma equipe dedicada a sanções e essa equipe faz a pesquisa de todas as entidades e pessoas associadas a indivíduos e entidades listados nominalmente em lista de sanções. Então, só para dar uma ideia, e a gente já vai estar finalizando a minha parte, nós temos aqui instrumentos financeiros associados a entidades sancionadas. Quando a gente fala de sanções explícitas, essa pessoa aqui no bloco preto é uma pessoa, um indivíduo sancionado pela OFAC. Então, ele vai estar na lista da OFAC nominalmente e nós vamos ter um perfil para ele na base de dados. No entanto, essa pessoa é associada com várias outras entidades em vários países diferentes, né? Então, a regra dos 50% se aplica aqui. E se você, como compliance officer ou pessoa, né, que está dentro do Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo da sua entidade, apenas olha para os indivíduos listados nessa lista de sanção, você vai perder todo o outro risco que está associado a esse indivíduo, que no caso são sanções implícitas, né? Não são explícitas. Então, é super importante essa cobertura do WorldCheck de pesquisa de sanções. Então, só para mostrar meu último slide, finalmente você vê que as sanções explícitas elas formam apenas 5% da nossa base de dados de sanções.
para sanções setoriais contra a Rússia especificamente. E o resto, 95%, são sanções implícitas. Então, quer dizer que a pesquisa aqui do WorldCheck, do Departamento de Sanções, é essencial para mostrar o mapeamento de todo o risco de entidades e pessoas sancionadas. E com isso, eu vou deixar a palavra para a Renata ou Gabriel. O Gabriel vai fazer a enquete agora. Correto, Ruth. Super obrigado pelos esclarecimentos. Muito importante entender exatamente a questão de todos os pilares da inteligência de risco do WorldCheck. E antes de passar a palavra para a Renata, eu gostaria de liberar a última enquete para introduzir o tema. E aí vou deixar um tempinho para o pessoal responder. No seu entendimento, o que representa o maior risco para as instituições financeiras e setores obrigados no Brasil atualmente? Então, enquanto o pessoal responde e interage, eu gostaria de introduzir a última sessão da Renata Galvão, que vai abordar exatamente o alto custo da falta de compliance, ou seja, riscos de imagem, legais e éticos, exatamente em prol desse tipo de risco no contexto do brasileiro, no contexto atual, ou seja, na era Covid-19, e quais são os riscos para as instituições financeiras e setores obrigados. Então, quais são os principais desafios de uma abordagem baseada em risco, o impacto do crime financeiro para a sociedade. E, então, gostaria de passar a palavra para a Renata e agradecer a interação nessa última enquete, até já colocando os resultados na tela. Muito obrigada, bom dia a todos. Bem interessante ver o resultado, eu vou comentar um pouquinho. Eu também gostaria de falar que a gente está recebendo bastante pergunta ali no Q&A, né, no Perguntas e Respostas. E durante a minha apresentação eu vou começar já a responder alguma delas, porque eu sei que a gente se passou um pouquinho aí no tempo, que a última meia hora seria de perguntas e respostas, então eu vou incorporar tudo isso durante a minha apresentação, tá, pessoal? Mas só para me apresentar bem rapidamente, meu nome é Renata Galvão, eu moro aqui na África do Sul também, eu sou gerente especialista de pesquisa do WorldCheck, eu estou na área na indústria, né, de risco e compliance por 6 anos. Minha formação, na verdade, é em jornalismo, mas agora estou terminando um pós em Direito com especialização em Ciências Criminais e eu também sou especialista certificada na prevenção à lavagem de dinheiro pela Associação CAMPS. E eu trabalhei bastante tempo como repórter, eu trabalhei como correspondente internacional aqui na África, e durante a minha jornada eu sempre fui muito apegada a questões criminais e ao jornalismo investigativo, então eu entrei na área da compliance, da prevenção à lavagem de dinheiro, muito para continuar essa caminhada dentro do que eu acredito que é a vontade, né, de combater o crime financeiro, por entender o impacto disso para a sociedade democrática. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Foi bem interessante, assim, ver as percepções, né, com a enquete que a gente colocou aí para vocês, acerca do risco, do que as empresas estão expostas atualmente. Mas a realidade é que não existe uma resposta 100% correta, tá, pessoal? E isso se aplica a todos. Uma das perguntas ali no chat foi: a definição de PEP se aplica a todas as empresas? E a resposta é sim. A definição de PEP, se você está no Brasil e você é uma instituição financeira ou uma empresa obrigada, né? E outra pergunta foi: como que eu sei que eu sou uma empresa obrigada? Eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas se você está operando, né, nessa área no Brasil, o que significa PEP vai se aplicar a todos. Porém, o risco do crime financeiro vai variar. E isso é o que a gente chama, né, da abordagem baseada em risco. Porque o nível de risco que uma empresa está imposta vai depender totalmente da área de operação dessa empresa, né, do contexto do negócio. Então, por exemplo, até mesmo a localização física daquela empresa, uma instituição bancária que está na área da fronteira, por exemplo, o crime de contrabando, dependendo da fronteira, até mesmo de financiamento ao terrorismo, vai ser muito maior do que uma instituição financeira na capital, por exemplo. Então, o primeiro passo, né, para um programa de compliance saudável e de acordo com a lei é entender o risco. Porém, existem, claro, um panorama geral de risco no contexto brasileiro, isso de acordo com o GAFI, até de acordo com o que a gente observa no nosso trabalho de pesquisa. E
Eu estou trazendo aqui para vocês alguns dados sobre os principais crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. E só para explicar um pouquinho, porque a gente tem uma audiência bem diversa aqui hoje, o que são os crimes antecedentes? Eu sempre brinco que eu não posso acordar amanhã e decidir que é um belo dia para eu lavar dinheiro, porque eu não sou uma criminosa. Então, antes de eu lavar dinheiro, eu preciso ter cometido um crime. Uma das perguntas ali no chat foi exatamente sobre isso, né? A pessoa, agora não lembro o nome, me desculpa, mas perguntou, eu não entendi ainda quais que são os crimes que o World Check vai cobrir, né? A gente cobre todos os crimes que antecedem a lavagem de dinheiro. Então, aqueles crimes que têm um elemento financeiro importante. Vou dar um exemplo. Se você cometeu um assassinato, o motivo pelo qual você cometeu aquele assassinato vai determinar se a gente vai incluir o caso ou não na nossa base de dados. Então, se foi por uma questão financeira, se foi um assassinato que foi, né, que você foi contratado para fazer, a gente vai incluir. Se foi algo diferente disso, que não tem um elemento financeiro, daí não vai ser incluído. Então, os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro no Brasil, né, os principais. Primeiro, a corrupção, e eu lembro ali que na pesquisa, né, na verdade, a maioria das pessoas colocou exatamente isso, corrupção e suborno, e é realmente verdade, né, no contexto brasileiro. Fraude, tráfico de drogas, tráfico de armas, crime organizado e contrabando. Mas claro que se a gente for analisar esses dados numa cidade específica no Brasil ou num estado específico, provavelmente vão ter outros crimes ou até a ordem vai mudar um pouco, né? Outros fatores assim de risco para lavagem de dinheiro no Brasil é que o Brasil é um país muito importante no tráfico de drogas. Então, é um país de trânsito para drogas ilícitas, né? Principalmente de países da produção de cocaína na América Latina, com destino à Europa, aos Estados Unidos, e também é um grande produtor da maconha na região nordeste do país, né? E tem uma grande quantidade de armas, produtos falsificados que são contrabandeados através das fronteiras, diferentes fronteiras da América, com a América Latina, mas o Paraguai sendo a principal. E além desses contextos domésticos bem específicos para o Brasil, eu gostaria de falar um pouco com você sobre os riscos globais no contexto da Covid-19, porque a gente viu tendências criminosas bem importantes, né, nessa área do crime financeiro, e os fatores são globais, porque a pandemia é mundial, mas o que foi observado está acontecendo no Brasil também. E eu sempre gosto de explicar toda essa questão dessa forma, né? Assim como as operações financeiras legais tiveram suas operações, seu modo de trabalho perturbado, tendo essa necessidade de se adaptar, o mesmo aconteceu com as organizações criminosas. Então, o fechamento de fronteira, por exemplo, afetou muito o tráfico de drogas, o confinamento afetou até mesmo o crime de rua, né? Não tem mais tanta gente na rua para cometer roubo. Porém, toda essa mudança dinâmica social que aconteceu, né, nas nossas cidades, no nosso país, também criou novas oportunidades de crime. Então, a necessidade de auto-isolamento levou também a esse drástico aumento das nossas atividades digitais. E, então, a gente viu um aumento bem significativo de crimes cibernéticos, atividades de hacker e até mesmo roubo, né, de propriedade intelectual. Golpes online também foram observados, principalmente na venda de equipamento de proteção individual da área da saúde, mesmo também para investimento de fachada e fraude e corrupção na área da saúde. E eu quero só reiterar aqui a importância disso, porque está sendo muito comum, o risco realmente é imenso nessa área. Até mesmo essa semana no Brasil, né, estourou um esquema de desvio de dinheiro público na saúde, um investimento altíssimo que foi feito em hospitais públicos para combater os casos da Covid, que foram desviados para uma organização criminosa que utilizou organizações sociais e fornecedores de fachada também, né? E essa é uma tendência que vai provavelmente só piorar nos próximos meses, no próximo ano, porque agora vai começar uma nova oportunidade que é na cura, né, da Covid, tanto para vacina, remédio. Então, a gente está vendo essa tendência de muitos golpes nessa área, e isso acontece pela urgência do momento, essa urgência de conseguir um novo fornecedor, de conseguir fechar negócio, até para conseguir conter a crise, né, da saúde pública, e os criminosos sabem disso, e eles abusam, né,
desse alto investimento no momento na área da saúde e até mesmo na área da cura, né, para a Covid-19. E aqui eu gostaria também de trazer para vocês um panorama dessa exposição, né, das empresas ao risco, não somente do crime financeiro, mas também da falta de compliance, né? Então aqui tem alguns dados de diferentes fontes, mas a principal é uma pesquisa que foi publicada por nós pela Refinitiv em fevereiro desse ano, sobre o risco, né, no relacionamento com o terceiro. Então o que a gente está vendo aqui? Ameaça crescente no relacionamento com terceiros, ameaça crescente de danos à reputação, porque tem essa exigência, né, dos consumidores, dos clientes, em empresas serem socialmente responsáveis e também maior regulamentação e ações de fiscalização mais rigorosa. Mas se vocês forem ver aí os dados que eu estou apresentando para vocês na tela, essa conta ela não está batendo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem maior regulamentação e uma ameaça crescente do dano à reputação, vocês podem ver ali que somente 43%, né, das pessoas que a gente entrevistou para essa pesquisa, na verdade 43% afirmou que não está fazendo a diligência, né, no seu relacionamento com terceiros, no seu negócio. E na questão de reportar violações, né, no mercado de trabalho, né, de crime, por exemplo, crime financeiro, esses riscos eles só podem ser totalmente compreendidos se as violações forem denunciadas. E como vocês podem ver ali nos dados, no Brasil, especificamente, apenas 55% dos entrevistados denunciariam essa violação de terceiros internamente, enquanto apenas 16% a comunicariam externamente, né? Então, é compreensível, né, com tudo que a gente vê ali nos dados, que as empresas se sintam sobrecarregadas, né, com a escala do desafio de supervisão, particularmente em função dessa necessidade de examinar toda a supply chain, não só a primeira camada, né, não só os clientes, e tem muita pressão para gerenciar o custo e o volume também, né, de dados. Mas esses dados que eu apresentei no slide anterior, eles são preocupantes não somente devido ao volume, né, de exigências, mas também, como eu falei, porque essa conta não está batendo. Porque ano após ano o ambiente operacional de negócio ele se torna mais regulamentado, tem as responsabilidades atribuídas aos negócios proliferam a todos os anos também. Porém, o problema que esses regulamentos buscam combater, eles persistem. E eles persistem porque essa implementação de regulamentos, ela muitas vezes fica em segundo plano nas empresas. Então, só para trazer outro dado aqui rapidinho, o que a gente achou? Qual que é o desafio na implementação da abordagem correta para identificar o risco? 37% falou da falta de dados disponível, que é uma questão muito justa a ser levantada, e eu acho que caminha lado a lado com essa necessidade de maior colaboração nessa área, né? Mas quase 32% falou também da falta de tempo e dinheiro, como restringindo sua capacidade de identificar o risco. Mas como vocês podem ver ali no gráfico da direita, o dinheiro existe, porque depois de uma ação de fiscalização, aumentou o número, essa porcentagem aumentou e 93% afirmou que os gastos aumentaram, né? Depois de uma ação de fiscalização. E realmente, depois de uma multa, é uma questão de gasto mesmo, porque é uma ação reativa. Mas se a compliance acontece antes, é uma questão de investimento, na verdade, para mitigar, né, esse risco, para nem chegar ao momento da multa, né? Mas eu gostaria muito de terminar a apresentação e daí a gente vai para o Q&A, lembrando vocês, né, do verdadeiro custo, né, do impacto do crime financeiro. Porque outro resultado da nossa pesquisa mostrou que o motivo mais importante para realizar a diligência que foi respondido foi centrado bastante nas empresas, para se proteger contra o risco de proteção, contra o risco de reputação, desculpa, e também para se proteger contra multas, que, com certeza, precisamos se preocupar com isso. Porém, esse motivo veio muito antes de abordar questões sociais e ambientais, que são muito mais amplas, né? E eu gostaria de lembrar, né, a todos
que a nossa atuação da nossa indústria ela é muito mais ampla e vai muito além dos riscos regulatórios, judicial e reputacional. Então, como vocês podem ver os dados aí na tela, 5% do PIB mundial vai para práticas criminosas. Então, não vamos esquecer desse panorama de fundo por trás de tudo que a gente está discutindo aqui hoje, né? Não vamos esquecer que o crime financeiro não é um crime sem vítimas. A gente tem uma tendência na nossa indústria de focar muito na questão monetária, nas movimentações financeiras, e nós precisamos, é claro, é nosso papel, mas o verdadeiro custo do crime financeiro vai muito além disso. E eu gosto muito dessa frase do Procurador da República que fala exatamente isso, né? Que a corrupção mata. A corrupção é uma assassina em massa que se disfarça de buraco de estrada, de falta de medicamento, de crimes de rua e também de pobreza. Então, não vamos esquecer que por trás de cada estatística, por trás de cada movimentação bancária ilícita, existem nomes e existem rostos. E talvez seja mais fácil até ilustrar tudo isso com o crime do tráfico de pessoas, porque as vítimas são mais claras, né, e reais na nossa mente, porque elas são a própria mercadoria. E esse crime do tráfico de pessoas, ele somente acontece porque o lucro é altíssimo. O tráfico de pessoas é, no mundo todo, o terceiro negócio ilícito mais rentável. Só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. E o valor anual movimentado pelo tráfico humano é de 32 bilhões de dólares. Então, qual que é a solução, né, para lutar de forma efetiva contra o crime financeiro? Em resumo, há muito o que fazer, né, para que as empresas sejam uma força do bem e não apenas do lucro, como muitas afirmam ser. E existe ainda essa distinção muito forte dentro das empresas entre o que os órgãos regulatórios estão pedindo e o compromisso ambiental e social do outro. E, na verdade, não é prático separar as duas questões, elas deveriam ser integradas, né? E, então, a gente precisa de uma abordagem de risco ética e holística, e um processo de diligência que vai considerar as questões ambientais e sociais de maneira integrada e vai incorporar os riscos regulatórios, entendendo que a relação de tudo isso, na verdade, é só uma questão, né? O que os órgãos regulatórios pedem das instituições financeiras é o que a sociedade espera da gente também. Então, os riscos regulatórios, eles andam de mão dadas com os riscos de reputação, né? E acho que integrar tudo isso é essencial. Compartilhamento de inteligência também. A nossa pesquisa mostrou que 94% das empresas apoiariam, né, iniciativas de compartilhar a inteligência público-privada para combater o crime financeiro. Então, eu vou terminar só falando sobre a Coalição Global, que é uma iniciativa que foi lançada em 2018 pela Refinitiv, Fórum Econômico Mundial e Europol, e o objetivo é exatamente isso, é mitigar o crime financeiro, identificando os principais pontos fracos, defendendo reformas e promovendo essa colaboração público-privada. E ali na foto vocês podem ver a Rennie Hong, ela é uma parceira, ela é presidente da Rennie's Voice, que é uma ONG de combate ao tráfico de pessoas, e ela é uma sobrevivente. Ela foi traficada, viveu em escravidão por bastante tempo, e ela sempre fala, né, que ela somente foi mantida naquela condição desumana porque existiu um lucro muito grande por trás de tudo aquilo. Então, agora eu vou finalizar a minha parte, a gente vai para o Q&A, mas eu gostaria só de, rapidamente, de me direcionar a todos os profissionais de compliance que estão nos escutando aqui hoje. E eu gostaria de falar para vocês que vocês não esqueçam da importância do que vocês fazem todos os dias. Sintam-se orgulhosos do trabalho de vocês. Eu sei que nem sempre é fácil, muitas vezes vocês se tornam pessoas impopulares dentro das empresas, levantando questões que muitas vezes parecem ir contra o lucro empresarial, mas na verdade é exatamente o contrário. Vocês são porta-vozes, né, para a empresa que vocês representam, para a sociedade que vocês vivem e também para as vítimas do crime financeiro, assim como a Rennie. Muito obrigada. Vamos ir para o Q&A agora, então. Muito obrigado, Renata, Indira, Ruth, pela ótima apresentação em relação a todos os temas aqui discutidos. Eu gostaria de selecionar, até por conta do tempo, algumas questões específicas, lembrando que a gente fará o envio da apresentação e também da gravação, material deste webinar a todos os inscritos. Então, parabéns pela apresentação de todas as palestrantes.
E aqui eu selecionei algumas perguntas específicas e para a Indira, eu gostaria de selecionar uma pergunta. Só posso te interromper rapidinho, que eu vi uma pergunta ali, e eu Sim, quero por favor. responder bem rapidinho, que é, a Maria falou, eu acho que isso de crime antecedente não existe mais, a lei foi alterada. Maria, você está 100% correta, a lei foi alterada no Brasil, né? O Brasil agora mudou a lei para dizer que qualquer crime pode ser antecedente à lavagem de dinheiro. Internacionalmente, claro, isso não é a mesma coisa. Estados Unidos ainda tem, Europa ainda tem, então vai depender completamente do país de atuação. Mas realmente, no Brasil, você está correta. Perfeito, Renata. Continuando a pergunta que eu tinha solicitado, separado para a Indira, que até que grau de parentesco um familiar será considerado pessoa politicamente exposta, sendo esse familiar parente de um vereador do interior do Brasil, por exemplo? Independente de que tipo, a esfera de influência nacional, local, isso não importa, né? A lei, o Banco Central foi bem claro, né? Até o 2º grau. Então, a lei civil brasileira explica o 2º grau como o 2º grau de parentesco. Então, para dar um exemplo, para uma pessoa que é PEP, então, a nível, vamos dizer, de pai, seria os pais e os avós, né, que é o 2º grau, e os filhos e os netos, vamos dizer, irmãos e irmãs. Né? Então, 2º grau a todas as direções. Obrigado, Indira. Tenho mais uma pergunta focada no risco reputacional, acho que mais para a Renata, que é exatamente relacionada, por mais que o crime não seja cometido com o intuito de ganho financeiro, por exemplo, receber para cometer um assassinato, se vincular a uma pessoa que tenha cometido tal crime, isso não é um risco para a empresa? Sim, e eu acho que é uma ótima pergunta, muito relevante. Então, existe uma diferença do risco financeiro, do crime financeiro e do risco reputacional. Porém, muitas vezes essas questões estão ligadas, né? Mas só para esclarecer, a gente vai cobrir casos que não necessariamente têm um vínculo financeiro, tem um lucro, né, por trás disso, justamente por causa do risco reputacional. Por exemplo, a gente está cobrindo agora todos os crimes de ódio, porque o risco que isso representa para as empresas na questão de imagem é extremamente alta. Mas fora disso, realmente a gente vai olhar muito especificadamente para a questão do lucro, crimes que são cometidos que vão gerar um lucro, né? Por isso que, na verdade, a gente tem diferentes soluções na Refinitiv. O WorldCheck é uma delas, que é o que a gente está falando hoje, que é essa base de dados de risco e compliance. Tem o MediaCheck também, que a gente pode até fazer outro webinar sobre isso. E por isso que é interessante ter os dois, porque o MediaCheck vai cobrir todos os casos relacionados na questão de risco reputacional também. Ótimo, perfeito. Mais uma pergunta selecionada. Como saber se eu sou uma empresa obrigada a monitorar pessoas politicamente expostas? Entendo a importância do tema, mas gostaria de ter conhecimento se somos obrigados ou não. Sim, essa é a pergunta. Pode responder, Indira. Então tá. No Brasil, é bem simples, né? É ver a lei da lavagem de dinheiro que mostra quem são as pessoas obrigadas. Então, se você for na lei 9613, né, que é a lei de lavagem de dinheiro, ali explica as empresas que devem ser obrigadas se elas desempenham algumas daquelas ações. Então, vai lá ler aquela lei, ver se sua empresa desempenha qualquer uma daquelas funções e se for o caso, então você é obrigado, senão, não é. Mas isso é bem específico à lei, né, Rê? Eu não sei se você tem outra coisa a dizer a respeito. Não, assim, os setores obrigados, instituições financeiras e setores obrigados, eles vão ser especificados pelos órgãos reguladores. Porém, gostaria de fazer um adendo e dizer que o risco do crime financeiro é existente para qualquer setor. Então, essa preocupação deveria existir em todas as empresas, na verdade. Perfeito. Obrigado, pessoal.
Não sei, Renata, Ruth, Indira, alguma pergunta que vocês, ou algum apontamento que vocês queiram fazer antes da gente seguir para a finalização do evento? Eu gostaria só de responder rapidinho ali uma pergunta que eu vi, que é da Monique: relacionamento societário com o PEP é considerado um PEP, né? Então, sim, seria a definição de estreito colaborador. Uma pessoa que é sócio de um PEP dentro de uma empresa vai ser considerado também PEP por associação, né? Com aquele PEP primário que a gente chama. E eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Porque eu sinto que a pessoa está sentindo. No sentido de que ela Oi. Só uma coisa para clarificar no que a Renata falou, associados, sim, né, tem uma porcentagem que a gente vai olhar para considerar essa associação como uma PEP Association. Então, não vai ser qualquer participação societária numa empresa de um PEP, tem um threshold, né, tem um limite mínimo aí de ações, de participação acionária. Correto, que é 25%. Uma outra área, né? Porque eu entendo a dificuldade em entender se a pessoa é um colaborador ou não. Por exemplo, porque colaboradores também podem ser advogados, podem ser contabilistas e esse tipo de coisa. E às vezes é necessário conhecer um pouco mais a respeito para saber se a pessoa realmente é um colaborador estreito, né, como diz a Gafi, que deve ser uma colaboração estreita. Então, por exemplo, os nossos analistas estão sempre tendo certeza de que existe realmente uma colaboração próxima, né, entre as pessoas antes de colocar essa informação na base. Bom, a resposta que eu queria dar aqui é do Davi, né, que está perguntando se existe alguma base pública com nome e CPF desses PEPs. Né? E não existe. Tem a base do CGU, né? Mas essa lista ainda não é completa e os CPFs não são completos, a não ser que você seja uma entidade financeira, né? Então, nem todo mundo tem acesso a isso. Então, por isso, leva a investigação em várias áreas para obter essa informação. Não é sempre fácil obter isso. Perfeito. Obrigado a Ruth, Indira, Renata pelas explicações e pelos comentários. A gente está chegando ao final do webinar. Caso alguma dúvida ou esclarecimento, alguma pergunta não tenha sido esclarecida, a gente vai juntá-las para enviar posteriormente, assim como todo o material, como eu havia comentado, será enviado a todos os participantes, os inscritos, para que vocês possam compartilhar internamente com algum integrante da equipe que talvez não tenha conseguido participar. E gostaria também de pedi-los, se possível, para responder uma pesquisa de satisfação em relação ao webinar, que vocês também receberão ao final do evento. Gostaria de agradecer a colaboração e participação das nossas palestrantes Ruth, Renata e Indira. Foi ótima apresentação para a gente expor os pontos principais que nós temos na nossa inteligência do WorkCheck, por que eles são válidos e por que são importantes para todos não somente os clientes, mas para toda a indústria e instituição financeira que necessita cumprir com as normativas específicas. E gostaria de finalizar o webinar e agradecer a participação de todos. Obrigado.